Você sabe que muito do que impacta a nossa vida tem a ver com o trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver. Roraima promove conscientização de estudantes sobre tipos de violência doméstica. Questão estratégica. Trabalhadores da agricultura familiar estão envelhecendo, enquanto os mais jovens deixam o campo. Momento histórico. Há 200 anos, o Brasil tentava elaborar a primeira Constituição. Festival do Dendê em Camaçari. As delícias da cultura baiana. Maio, mês das mães e da família. O ambiente doméstico, que deveria ser um local de aconchego, muitas vezes é cenário de violência. Em Roraima, a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa promove palestras em escolas para conscientizar os estudantes sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher. O começo da manhã desses alunos não foi na sala de aula como costuma ser. Nesse local, eles aprenderam como identificar violência psicológica e física, sobre os canais de denúncia, caso se depararem com uma dessas situações, e as penalidades para quem comete esses crimes. Essa palestra faz parte do trabalho que a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa está realizando nas escolas, com a finalidade de combater o ciclo da violência contra a mulher. A Assembleia Legislativa, através da Procuradoria da Mulher, está trazendo essas palestras nas escolas, porque entendemos que é importante esses adolescentes entenderem realmente o que é violência doméstica, né? E a semana passada fizemos na Severino Cavalcante, agora estamos aqui na Girassol e vamos continuar semanalmente nas escolas da capital, e assim que tivermos equipes suficientes, nós também levaremos para o interior do estado. Esses alunos são do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Girassol, localizada na Zona Oeste de Boa Vista. Os responsáveis em ensinar tudo para eles foram os profissionais que fazem parte do CHAME e do Núcleo Reflexivo Reconstruir. Esse trabalho da Procuradoria Especial da Mulher, justamente trazendo o Reconstruir para dentro das escolas, porque a gente sabe que as crianças ou adolescentes que estão dentro da escola, tá, eles podem ser um potencial próximo ao agressor, porque eles vivenciam lá onde tem violência. Então o papel do Reconstruir é justamente trazer essa reelaboração também para dentro das escolas, para que esses adolescentes não sejam uma próxima pessoa que vai cometer algum tipo de violência doméstica. Para Ana Clara foi uma experiência única e diferente. Foi uma experiência diferente, eu fiquei sabendo de mais coisas que eu não sabia sobre violência psicológica e esses negócios. Para mim era praticamente tudo abuso, né? E foi um conhecimento diferente para mim. A escola é um dos principais espaços para compreender sobre o tema e contribuir na promoção de vida livres da violência. Os alunos precisam aprender, os meninos precisam aprender que não podem bater e as meninas precisam aprender que não podem apanhar. Todos precisam ser respeitados nos seus direitos. Então, para nós, é bastante precioso que eles tenham acesso a esses conhecimentos, a todos esses esclarecimentos que vocês trouxeram. Então, só amplia seus horizontes, seu conhecimento, sua forma de se defender. Parlamentos debatem os direitos de cuidadores. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A regulamentação da profissão de cuidador de idosos foi debatida na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, em uma audiência para comemorar o Dia Nacional do Cuidador, 20 de março. Nós buscamos pela não função e sim profissionalização. Dentro da demanda do profissional, né, com acerto de piso salarial, sindicato. A cuidadora Fernanda foi uma das convidadas da reunião. Ela acredita tanto na vocação que tem para cuidar que há 3 anos adotou um idoso abandonado pela família que estava nas ruas.
Ela conhece bem os desafios enfrentados pelos profissionais, como carga horária excessiva e desvio de funções. Tem casa que abusa. Os cuidados que a gente tem que ter com o quarto do idoso, o banheiro, né, a roupa deles, tudo. Só que aí eles diziam que é que a gente faz o serviço da casa toda. O Brasil deve ter mais de 60 milhões de idosos daqui a 90 anos, segundo a estimativa de um estudo de 2021 feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Aqueles que têm mais de 60 anos vão representar mais de 40% da população, o que vai exigir mais políticas públicas de cuidado com o idoso. A gente ainda precisa explicar para a população o que faz uma cuidadora de idosos, quais são as funções, desmistificar essa relação que ainda existe com a doméstica, né? Muitas vezes as pessoas contratam cuidadoras ou cuidadores, mas pensando que ela vai fazer também os serviços domésticos e não, está ali para o cuidado específico daquele idoso ou daquela idosa. Então a gente precisa informar a população, levar conhecimento e regulamentar essa profissão. Segundo a vice-presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, há muitos cursos irregulares no mercado. A regulamentação traria também mais segurança para os trabalhadores e os pacientes. Hoje o cuidador só está dentro das instituições, tem cuidadores que não estão qualificados adequadamente, né? Então hoje a gente vê cursos irregulares no mercado, que é dado de maneira errada, às vezes sem um estágio, sem uma um preparo adequado. É uma profissão linda e os idosos precisam. O projeto autoriza o Poder Executivo a instituir a renda amazonense para cuidadores de pessoas com deficiência em vulnerabilidade social. Cuidados básicos de locomoção, higiene, alimentação e comunicação. O dia a dia daqueles que cuidam de pessoas com deficiência não é fácil. A assistência muitas vezes é permanente e as situações emocionais e financeiras se agravam. Muitos pais e mães deixam de trabalhar fora de casa para viver em função dos filhos. Cuidar de quem cuida é o que garante um projeto de lei da deputada Joana D'Arc, que autoriza o Poder Executivo a instituir o auxílio permanente para cuidadores de pessoas com deficiência em vulnerabilidade social. O projeto prevê um aporte de R$ 1.320 mensais. A lei considera cuidadores, mãe, pai ou responsável legal pela pessoa com deficiência, que exerça a função em tempo integral. Não será permitido que o cuidador seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, esteja recebendo seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Aos 65 anos, João Francisco tem um sonho: se formar em letras. Um dos passos em direção a esse objetivo foi dado na Fundação Florestan Fernandes, com o primeiro diploma profissional em informática. Foi um aprendizado muito bom. Eu estava precisando mesmo, porque eu vou fazer o Enem, né? Eu pretendo escrever um livro também. E para mim foi uma boa experiência. Graças a Deus. Vinculada à Prefeitura de Diadema, a Fundação oferece cursos profissionalizantes gratuitos aos munícipes, para promover o ingresso no mercado de trabalho, a atualização e recolocação, como é o caso da Andréia. Vi lá o site da Fundação Florestan Fernandes e que estava abrindo inscrições para cursos e eu disse, eu acho que eu vou fazer um curso online, né? A gente tem tanto híbrido quanto presencial. E aí eu resolvi fazer marketing digital. E aí comecei a fazer o curso, que conseguiu me abrir outras portas, mesmo mediante a pandemia, né? E aí eu fui me achegando. Em 2022, foram cerca de 6 mil alunos formados. E neste ano, a tendência não é diferente. Os cursos da Fundação são concorridos e as primeiras turmas de 2023 já estão esgotadas. Faz a inscrição e garante pela ordem de chegada. Tem 50 alunos para o curso de inclusão digital.
Os primeiros 50 que chegarem aqui na Fundação vão ser contemplados. Isso não significa que quem não ficou contemplado nos 50 não vai estudar, porque daqui 60 dias tem outros. Outra coisa que é importante a gente citar, nós temos polos, né, 20 polos esparramados em todos os bairros da cidade, que terminando essa seleção agora, nós vamos selecionar os alunos nos diversos cursos, em torno de 300, 400 vagas nos polos da Fundação em parceria com o SIDAP. O Legislativo paulista está atento a iniciativas como essa. Graças a uma emenda impositiva no orçamento, de autoria do deputado Teonílio Barba, o polo principal da Fundação Florestan Fernandes será reformado para atender cada vez mais alunos. São mais de 40 cursos, 52 turmas, nas diversas modalidades. Inclusão digital, alimentação, gastronomia, portaria, várias áreas, importante todas elas, e o setor de beleza, que hoje é o setor que está em franca evolução, em franco crescimento aqui na nossa região e em todo o país. O Brasil importa a maior parte do fertilizante que usa na agricultura. Uma forma de produzir o insumo aqui no país pode estar nas versáteis macroalgas. O cultivo de macroalga foi objeto de estudos importantes na última década e se tornou um mercado exclusivo do Estado após uma autorização do IBAMA em 2020. O tema voltou a ser abordado pelo deputado Jair Mioto do União Brasil, que citou a importância da produção durante a sessão ordinária desta quarta-feira. O deputado destacou as diferentes áreas que a produção pode impactar, como na indústria farmacêutica e alimentícia e na de fertilizantes. A macroalga também é altamente valorizada pela possibilidade de combinação com o cultivo de ostras, mexilhões e vieiras. Na última legislatura, como presidente da Comissão de Economia, Mioto debateu a iniciativa com o colegiado. A macroalga, também conhecida como Capaficus alvarezi, é uma espécie tropical, mas que se adapta bem ao clima subtropical de Santa Catarina. Eu vejo que é algo que dá para conciliar com a produção de marisco, de ostra, e é muito rentável. Ela é utilizada na indústria cosmética, farmacêutica, alimentícia, mas o que está assim, muito em alta no momento é a questão dos fertilizantes, é o biofertilizante. Essa dificuldade que nós tivemos com a guerra da Rússia, que é um dos fornecedores para o nosso país do fertilizante, então nós podemos ter aqui no estado essa produção, e 70% da nossa economia é o agronegócio, então nós podemos ser autossuficientes aqui nessa questão do biofertilizante e também exportar isso. Olha, a matéria que você vai ver agora é sobre um assunto estratégico para o Brasil. As famílias do campo vêm envelhecendo e o problema é que não tem havido uma reposição suficiente com trabalhadores mais jovens. A questão é séria, porque a agricultura familiar ela é responsável por boa parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Veja na reportagem da TV Câmara. Frutas, verduras e um monte de delícias do campo. A gente trouxe aqui a nossa cajuína, que é um suco natural do caju, onde eu garanto para vocês que quem tomar a primeira vez vai querer estar tomando sempre, porque ele é natural. Uma mostra reuniu na Câmara dos Deputados produtos de jovens de 26 estados e do Distrito Federal, com o objetivo de chamar a atenção dos parlamentares para a importância da sucessão rural, que é a permanência desses jovens no campo para tocar a propriedade da família. Na minha propriedade hoje eu tiro cerca de 3 mil por mês. Não que o jovem não possa vir para a cidade buscar melhorias do jeito que ele sonha, pode, mas hoje para nós, enquanto juventude do campo, é muito mais favorável permanecer nas nossas propriedades, fazendo a sucessão rural de fato ali, que é dar continuidade aos processos que vem trazidos de geração em geração. A exposição Juventude Rural, semeando resistência e cultivando um mundo novo, também pretende chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas que tornem a zona rural tão atraente para essa turma quanto as grandes cidades. Que é a agricultura familiar que garante a soberania e segurança alimentar do país, né? Oferecendo o alimento nos territórios. E os jovens são o presente e o futuro dessa produção. Eles têm que ter a escolha de permanecer ou não no campo.
e não sair por falta de oportunidades. Segundo o IBGE, mais de 7 milhões de jovens vivem no campo e enfrentam desafios como falta de moradia e de acesso a serviços públicos básicos, como saúde, educação, crédito, assistência técnica, esporte e cultura. Dados do Censo Agropecuário de 2017 mostram que mais de 2 milhões de pessoas entre 15 e 19 anos deixaram os municípios rurais entre 2010 e 2017. Para este deputado, a sucessão rural é uma questão estratégica para o Brasil. Durante muito tempo, nossos pais nos criaram como se viver da agricultura fosse um castigo. Olha, ou você estuda ou vai morrer na roça. Não. A roça não é um castigo. Então a gente precisa dessas políticas estruturantes. Organizar as cooperativas, ter acesso ao crédito. O PA, que é um programa importante que o governo do presidente Lula liberou agora 500 milhões, mas tem que chegar até a juventude. A gente tem que ter terra para produzir. Por isso que o programa Minha Primeira Terra, o Consórcio Social da Juventude, são programas importantes que precisam retomar. Há 200 anos acontecia no Brasil a primeira Assembleia Constituinte. Deputados eleitos, todos da elite da época, se juntaram para escrever a Constituição para o país que tinha acabado de se tornar independente. Mas os rumos dos debates levavam a uma perda de poder de Dom Pedro I. Ele não gostou nada daquilo e mandou acabar com a Constituinte. E a primeira Constituição do Brasil só foi de fato concluída um ano depois, em 1824. Veja na primeira reportagem da TV Senado sobre as constituições do Brasil. Em 3 de maio de 1823, por determinação do imperador Dom Pedro I, reunia-se pela primeira vez no Rio de Janeiro uma Assembleia Constituinte no Brasil. O país recém-independente, influenciado por ideais liberais, estava em busca de sua primeira Constituição. Padres, juristas, ilustrados e oficiais, eleitos no ano anterior, iriam elaborar o texto com os contornos jurídicos da nova nação. Eram estudiosos, que sabiam o que estava sendo discutido, acompanhavam de muito perto os debates que estavam acontecendo nesse mundo ocidental, que a gente tem aí um movimento muito forte no Atlântico, né? Você tem os processos de independência na América, né? Na América Hispânica, que estão acontecendo, seus movimentos estão acontecendo na França, nos Estados Unidos. Então, a gente vê nas falas desses parlamentares, direto referências a estudiosos ou acontecimentos internacionais que vão ser usados a todo momento para se pensar ali o que está acontecendo no Brasil. O objetivo para muitos deles era combater o absolutismo representado na figura do imperador e, nesse novo Brasil, ampliar os espaços de participação no poder. É célebre a frase de Dom Pedro I, de Pedro de Alcântara, ao dizer: jurarei a Constituição, desde que ela seja digna do Brasil e de mim. Caracterizava o sentido absolutista, a ideia absolutista que ele queria que fosse consagrada naquele texto da Constituição, naquele texto para a Assembleia Nacional Constituinte. A ideia de que seria uma monarquia constitucional representativa era muito forte. Então, nesse sentido, era muito evidente que precisava-se dividir os poderes e precisava, de alguma forma, controlar o poder régio, a partir de uma lógica aí desse nascente liberalismo. Mas havia também um grupo que defendia a soberania do país como um laço entre o povo e o imperador. O Brasil seria uma monarquia, seria católica, seria representativa e teria a Casa de Bragança como a casa reinante. Esse seria o pacto inicial e que limitaria o trabalho da Assembleia Constituinte. Ela não poderia, no seu trabalho, ignorar essas leis fundamentais. Os debates duraram cerca de 6 meses. Em novembro, o relator Antônio Carlos de Andrade Silva, deputado por São Paulo, apresentou um texto final com 272 artigos, em que prevalecia o poder legislativo, com a criação do Senado e da Câmara dos Deputados e a limitação do poder do monarca. A imprensa cobria os trabalhos da Assembleia Legislativa livremente e o imperador tentou passar uma lei de controle do setor.
mas não teve sucesso e resolveu dissolver a Assembleia. O palácio é cercado, os constituintes já percebem que a tensão está muito forte. Eles declaram uma sessão permanente, uma sessão aberta, que dura uns 2 dias. E, no final das contas, as tropas invadem e prendem, e alguns deles vão ser deportados, outros vão ser presos. Pedro I tinha aquele temperamento que ele queria governar o país. O tipo de constituição que estava sendo criado no início era de transformar o poder executivo em um poder diminuto, ou seja, inexistente. Então ele não via essa missão como sendo a dele. Ele via que ele tinha uma missão mais de executivo. Ele dissolve a Assembleia Nacional Constituinte e outorga a nossa primeira Constituição. No próximo episódio da nossa série especial, nós vamos conhecer detalhes do texto da Assembleia Constituinte de 1823, que ficou popularmente conhecido como Constituição da Mandioca e que, apesar de nunca ter entrado em vigor, influenciou o ordenamento jurídico brasileiro. De Dendê, e do que é que a gente se lembra? A gente lembra logo da Bahia e da comida gostosa que tem por lá. Imagina então um festival dessas delícias. E foi exatamente o que aconteceu em Camaçari, o segundo Festival do Dendê. E é você que está me vendo do outro lado, hoje a TV Câmara marca presença no segundo Festival do Dendê da Agrovila do Pião Manso. Fica comigo e bora ali ver tudo o que aconteceu nesse festival maravilhoso que é de dar água na boca. O Clube Social de Camaçari foi palco do segundo Festival do Dendê da Agrovila do Pião Manso. 16 chefes de cozinha de destaque em todo o país participaram do evento e apresentaram pratos criativos fazendo referência aos 5 biomas da Bahia. Então nós temos o bioma cerrado, costeiro, o marinho, Mata Atlântica e o cerrado, a Caatinga. Então 5 biomas da Bahia e a gente vai fazer comidas falando desses biomas. O que é o bioma Solange? É o que tem mais nessa região. Né? No bioma costeiro, os peixes desse mar que a gente pode utilizar. E assim nós viemos para cá, para conhecer esses chefes, né? Para poder apresentar essa comida. A organização do festival fez questão de enaltecer a culinária ancestral e valorizar as comidas típicas de cada localidade. Esse festival, para mim, é muita satisfação poder estar aqui participando, poder estar contribuindo para Camaçari também estar aí no cenário nacional da gastronomia, principalmente da nossa ancestralidade. A nossa função era fazer conhecer, usar as redes sociais para divulgar, ajudar na venda dos ingressos e dar as nossas ideias, né, que a gente tem para poder esse evento acontecer com tanto carinho como está aqui hoje. A criatividade dos chefes chamou a atenção, desde a escolha dos ingredientes até a apresentação dos pratos, pensados exclusivamente para o festival. A gente pensou em ingredientes que remetam ao bioma. O arroz vermelho é um ingrediente muito presente na culinária da Caatinga, a palma e também o licuri. Então não poderia faltar esses 3 ingredientes para trazer a Caatinga para esse festival. O nosso prato ele vem representando, né, o nosso bioma e em forma de protesto também sobre o desmate, sobre o avanço do desmatamento e o desgaste do nosso bioma. A gente fez um bolinho de feijão de corda recheado com cogumelo e palmito e um pesto de taioba, que a taioba eles são elementos da Mata Atlântica. Para a chefe convidada Kátia Barbosa, a preservação da cultura e os sabores da comida brasileira devem ser enaltecidos, e o projeto acertou na proposta de apresentar ao público uma culinária diversificada. Essa coisa do dendê, do pilão, ela é um saber que vai desaparecer. E a gente precisa mesmo preservar e manter a cultura da comida brasileira, enfim. Aí
Quando falaram, é o Dendê do Pilão, eu falei, opa, sou louca para saber como é que faz. Liguei para o pessoal, falei, dá teu jeito, eu tô indo. Os vereadores de Camaçari fizeram questão de prestigiar a iniciativa e ressaltaram a importância de eventos como esse, que valorizam a cultura e ainda aquecem a economia local. É muito bom em Camaçari sediar eventos desse tipo. É preciso que os poderes públicos entendam que Camaçari não é só o polo. Camaçari é sim uma indústria de cultura, uma indústria de muita riqueza. A gente tem várias riquezas e precisamos diversificar nossa matriz econômica. É uma cultura muito rica, estão vendo aqui produtos maravilhosos que são plantados, colhidos e está aqui hoje para a gente vivenciar e estar comprando e fortalecendo o nosso comércio. Isso nos dá um orgulho muito grande, fortalece a cultura, fortalece a gastronomia, fortalece o pertencimento do nosso povo de Camaçari nesse cenário nacional da gastronomia e eu fico muito feliz de participar. É isso que eu enxergo, um evento que tem uma magnitude cultural, gastronômica, mas sobretudo econômica para a nossa cidade. Acho que ano que vem tem mais, hein? Vamos ficar de olho, pessoal. Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!